pessoal. Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ótimo. Boa tarde, presidente Breyer. Boa tarde, professor Juarez. Uma honra. Parabéns pela organização junto com seus companheiros. Esse grande evento, mais um grande evento. Ainda maior na nossa escola superior. Ainda maior com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Em breve, presidente, vamos ter a nossa reunião do Comitê de Advocacia Digital. Ótimo. Precisamos urgentemente. Vamos ter, sim. Então, podemos iniciar, pessoal? Estou disponível, Rosângela. Pode iniciar? Solicito a todos, então, que desliguem aqui os seus microfones, né? E aí só liguem no momento em que forem falar, né? Quero aqui dizer que estamos muito felizes, nós estamos com 300 inscritos neste evento. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro de professores e pesquisadores de direito público. Aqui nós estamos abordando o tema resolução de disputas em contexto de pandemia. Este evento é promovido pela Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul e pelo ICL, que é o Instituto Constitutio Legis. Apoiadores desse evento, a quem agradecemos o apoio, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a JUFERGS, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, a FISVEC. Esse evento, na verdade, tem um idealizador, que se chama professor Juarez Freitas. Então, professor, eu tenho que colocar aqui que o idealizador é o senhor e podemos contribuir juntamente na coordenação científica desse evento, juntamente com a Márcia Geri Marasquim, o professor Carlos Reverbel, o Alexandre Melo, o Anderson Teixeira, nosso professor da Unicinos. Enfim, esse é o grupo que se dedicou, junto com toda a nossa equipe da Escola Superior de Advocacia, do Instituto, para tornar possível a realização desse evento. E aqui nos honram, então, com a participação na abertura deste evento, desse encontro. Nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, presidente Ricardo Breyer, Dr. Ricardo Dornelles, presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB do Rio Grande do Sul, o Dr. Lucas Gravonski, que é o vice-presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB do Rio Grande do Sul, nosso querido professor Juarez Freitas, professor doutor da Faculdade de Direito da PUC, da URGS, idealizador deste evento, Dr. Rafael Martins Costa Moreira, diretor da UJFERGS, professor Carlos Eduardo Reverbel, professor doutor da Faculdade de Direito da PUC e da URGS, representando, aliás, um dos membros fundadores do Instituto, do ICL, Dr. Marcelo de Mello, presidente da FISVEC, professor Manuel Norbert Andrade, representando o mestrado profissionalizante da Unicinos. Enfim, queremos aqui agradecer em especial a todos os painelistas que aceitaram estar aqui conosco, né? E que serão devidamente saudados pelos âncoras no momento que nós passarmos para os painéis, né? A temática hoje que nós vamos abordar é arbitragem, negociação, mediação, conciliação e também todo um contexto internacional, né, nesse direito comparado. Quero de imediato aqui passar a palavra ao nosso presidente, o Ricardo Breyer, e aproveitar esse momento, presidente, para cumprimentá-lo pelo seu trabalho, a sua dedicação, por todo o esforço que vem, enfim, né, se dedicando a todo esse momento tão difícil, né, que todos nós aqui estamos passando e que afeta também a advocacia na nossa limitação dos nossos trabalhos. Temos a honra, então, de tê-lo aqui na abertura
e quero passar, então, de imediato a palavra com o senhor. Desligue o seu microfone. Desligue o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, ainda que desta forma que nós estamos todos impelidos de estarmos vivenciando em virtude da pandemia. E ainda bem, falava com o professor Juarez Freitas, que nós estamos no século XXI e que, consequentemente, nós temos a tecnologia da possibilidade de nos comunicarmos, de podermos estarmos quase que permanentemente, ainda que à distância, nos comunicando. Estudando as histórias das pandemias nas civilizações, vimos que os nossos antepassados sofreram muito nas grandes pandemias que existiram. E a última, a gripe espanhola, ficaram mais de 4 meses confinados sem qualquer tipo de comunicação, vivenciando sem saber. Acho que caiu aqui a conexão do presidente Ricardo Breia. O pessoal da TI poderia colaborar, nos ajudar. Talvez, enquanto isso, eu poderia também fazer alguma fala introdutória inicial. Muito obrigada, professor Carlos Reberbel. Em nome do Instituto, a palavra. Então, muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação que realizamos em parceria, então, com a OAB-RS e a ESA e o próprio Instituto Constitucio Legis, este primeiro encontro internacional de professores e pesquisadores de direito público. Como é bom a gente colocar essa temática do direito público como uma rede que abraça vários campos do direito, porque eu me recordo quando estudava ainda no mestrado e no doutorado, a gente estudava a doutrina alemã, a doutrina espanhola, a doutrina francesa, e lia aqueles autores, o Gierke, Gerber, Laban, e ele, né, que Prelot, Guy, e esses autores sempre enfocavam a necessidade de a gente estudar o direito no seu aspecto mais amplo, dizendo que o direito era unum, verum e bonum, uno, verdadeiro e bom. Então, de modo que a gente conseguia enxergar o direito do seu aspecto mais amplo. De modo que a iniciativa do professor Juarez de colocar o primeiro encontro internacional de professores e pesquisadores em direito público vai justamente colocar as pessoas em união, não mais os administrativistas, constitucionalistas, ou enfim, a gente deixou de setorizar então esses ramos do direito e estamos colocando essa pesquisa do direito público. Fico muito feliz. E quando nós fundamos o ICL, o objetivo era justamente esse, aprimorar os estudos de direito público na qualificação de servidores, na qualificação dos municípios, da vereança, dos assessores parlamentares e dos servidores públicos em geral. De modo que nós criamos um instituto e começamos a organizar eventos no sentido de ir qualificando as pessoas. Então, eu vi que o Dr. Breyer voltou à conexão, e eu vou, então, devolver a palavra para que ele possa, enfim, fazer a sua explanação. Obrigada, Reberbel. Obrigado, professor Reberbel. Estava aí, são os mundos da tecnologia, né? A gente pode estar conectado, o sinal nos atrapalhar. Eu fico pensando como é que vão ser as audiências virtuais nesse cenário, onde a advocacia e o Poder Judiciário, nós estamos discutuais. Mas eu quero focar aqui e dizer que estava falando que uma das questões importantes é que o ensino não pode ficar isolado em tempos de pandemia. Os debates não podem ficar isolados. E por isso que a nossa Escola Superior de Advocacia, quero agradecer aqui a doutora Rosângela Reza dos Santos, que tem feito esse trabalho importante, utilizando todas as ferramentas virtuais e tecnológicas disponíveis na nossa Escola Superior, tem levado a milhares de advogados a poderem, em tempos de pandemia, utilizar os cursos que nós estamos tendo e também as nossas palestras.
internacional de professores e pesquisadores, pelo professor Juarez Freitas e seu time fundamental da academia, que traz as luzes para que a gente possa, de alguma forma, na prática, poder levar a informação e poder agir dentro daquilo que o Estado determina, o Estado democrático de direito. Ainda mais nas questões de direito público, que hoje, nos seus vários ramos, tem sido, de alguma forma, amplamente debatido, principalmente em temas que a gente não gostaria dentro do direito público, que é a corrupção pública, que tem sido um dos alvos importantes de ações, infelizmente, dentro desse país, como também luzes importantíssimas no tema arbitragem, no tema mediação e resoluções. Isso é fundamental, que é o futuro da advocacia, e o professor Juarez Freitas sempre é um homem de visão, é um homem que pensa à frente e traz para nós essa privilégio de poder estar junto conosco, e todos os professores que aqui estão compondo, todas as associações, todos aqueles que estão aqui junto conosco nesse momento, quero, em nome do professor Juarez Freitas e da diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, muito obrigado, um agradecimento importante nesse momento, a dedicação dos senhores para fazer esse debate, que vai ficar registrado nos anais como um momento histórico. Poder, nesse momento, extrair ideias importantes e levar para a advocacia todo o panorama desses professores e profissionais que se dedicam à pesquisa do direito público. Eu quero também cumprimentar a Cristiane Neri, diretora da Escola Superior de Advocacia, que aqui vejo o Ricardo, aqui o professor Anderson também, na questão da mediação, trabalhos importantes, e vamos seguir assim. Professor Juarez Freitas, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a sua visão também na advocacia digital. Estamos apostos na nossa comissão, tínhamos grandes projetos e vamos executá-los agora, professor Juarez. Eu me lembro do nosso desafio, nos coloca adiante e é firmes nesse propósito. Então, devolvo a palavra a Rosângela, acho que o professor Carlos Reverbel, e quero desejar feito, levando a informação, levando o debate com seriedade em nome da instituição, em nome daqueles que necessitam, que é a advocacia e a cidadania. Muito obrigado mesmo. E a vida de um presidente não é fácil. Daqui estamos saindo agora, às 2h30, para a reunião final com a Prefeitura de Porto Alegre, para que a gente possa rever essas circunstâncias dos escritórios que foram aqui em Porto Alegre com o decreto municipal fechados totalmente, mas tenho certeza que nós vamos conseguir reverter essa situação para que a advocacia representa toda a cidadania nesse momento mais importante da história, que é a questão dos direitos, a gente possa poder trabalhar com todo o cuidado, com toda a prevenção e, acima de tudo, seguindo todas as regras de saúde, porque, acima de tudo, a vida é o mais importante. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada pela sua fala, sua contribuição, né? O som realmente ele ficou, enfim, com algum problema, mas acho que mais ou menos as pessoas conseguiram captar a mensagem deixada pelo presidente Ricardo Breyer. Eu quero agora, Reverbel, acho que devolver a palavra para ti, acho que tu não tinhas concluído o raciocínio, para então a gente continuar dando andamento aqui ao nosso encontro. Na verdade, a gente está aqui, todo mundo junto se ajudando, né? Verdade. Estamos nos adaptando às plataformas digitais, mas, enfim, faz parte do jogo e eu acho que mesmo distantes estamos cada vez mais próximos, ainda mais com essa iniciativa de colocar um encontro internacional de professores e pesquisadores de direito público, aproxima os professores de fora que conseguem num clique estar aqui conosco, é muito rápido, efetivo, bastante gente na audiência nos assistindo, estamos muito felizes, só temos a agradecer aos nossos apoiadores, a Jufergs, a Unicinos, a FIVESC, então a todos os apoiadores, a OAB, que agradeço em nome
da doutora Rosângela, e também ao próprio Instituto, que também está organizando, Instituto ICL, Instituto Constitucio Legis, que foi uma excelente iniciativa do professor Juarez em propor esse primeiro encontro internacional de professores e pesquisadores de direito público. Então, estamos muito felizes que podemos contar com pessoas de renome nacional e internacional para este primeiro de vários encontros de professores e pesquisadores em direito público, e assim como todos, estou muito ansioso para escutar o primeiro painel sobre arbitragem da doutora Paula Cardoso, o doutor Juarez Freitas, o doutor Carlos Carmona e a doutora Selva Ferreira Lemes. Então, agradeço aqui então a minha participação e estou atento aí para aprender com os nobres colegas. Muito obrigado e espero uma excelente tarde, muito produtiva de trabalho, mesmo à distância, sintam-se todos abraçados nessa tarde tão calorosa e tão iluminada aqui em Porto Alegre. Obrigada, professor Reverbel. Mas antes de iniciar os nossos painéis, nós ainda queremos, né, ouvir. A gente sabe que tudo é rapidamente, mas é importante que a gente também ouça aqui o nosso presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas, doutor Ricardo Dornelles. Por gentileza. Olá, me escutam bem? Escuto, tá. Eu estou escutando vocês com muita interferência, tá dando uma interferência digital. Então, nada como se adaptar. Bom, meus cumprimentos aqui ao presidente Breyer, né? Nossa diretora Rosângela, parceira, e depois que ela assumiu a mediação agora, entrou com uma grande luta aí nessa bandeira, aí, carregando os nossos cursos, né? Doutor Juarez Freitas, né? Nosso grande idealizador aí, uma referência. Dr. Lucas Gravoski, que representa a nossa comissão de arbitragem, também em nível nacional, e a nossa Centro de Mediação e Arbitragem da OAB, onde o Lucas preside e tem feito um trabalho em prol exatamente da arbitragem, né, e com a mediação dentro desse enfoque para os advogados, essa mudança de cultura da advocacia gaúcha, né? Aqui tivemos a honra de ser a primeira OAB no Brasil a iniciar esse trabalho de mediação para a mudança de cultura há 15 anos atrás, dentro da OAB Gaúcha, na gestão do Lamáquia. E muito me honra, né, poder participar aqui. Não vou saudar a todos, senão o tempo se estende aqui. Mas grandes colegas, né, referências aí, juristas, doutora Selma, um grande nome, né, uma grande lutadora na arbitragem, doutora Tânia Almeida, na área da mediação, então, doutora Márcia, né, dentro da AGU, fazendo esse trabalho, também com a mediação. Então, é uma satisfação poder participar, Juarez, e acho-se muito importante que nós estamos vivendo um momento muito oportuno para a questão dos métodos autocompositivos. Eu estou aqui, eu não vou continuar, porque eu estou numa reunião aqui do Conselho Federal exatamente tratando do tema da mediação no Brasil, né, dentro, principalmente na esfera privada, na mediação extrajudicial e com as questões do CNJ. Então, é um tema que passa profundamente pela advocacia e por essa conscientização do advogado. Então, é importante termos muitos eventos, debatermos, termos o ponto crítico, que eu acho que é uma das coisas que nós, gaúchos, fazemos muito bem, essa análise crítica dos limites daquilo que é possível se construir dentro das nossas instituições, né? E a nossa comissão tem, através dos grupos de trabalho, estudos, nós temos promovido muitos eventos na administração pública, né, escutando já há muitos anos, debatendo exatamente a possibilidade e a aceitação pela sociedade e pelos operadores do direito. Então, estarmos aqui com professores aqui tão qualificados, né, estudiosos, né, que estão na linha de frente disso, eu acho muito importante para a sociedade fazer essa reflexão. Então, meus parabéns, Rosângela, pela oportunidade sempre de vanguarda e abrindo as frentes, né, para esses nossos temas. Tá? Bom evento para todos. Obrigada, professor Ricardo Dornelles.
quero, já que foi tão comentado aqui, Lucas Gravões, também para deixar aqui a tua mensagem, enfim, no que tange à Comissão Especial de Arbitragem da nossa OAB do Rio Grande do Sul. Bom, antes de mais nada, cumprimentos ao nosso presidente, Ricardo Breyer, cumprimento os realizadores do evento, na figura do meu professor desde a época de graduação, professor Juarez Freitas, doutora Rosângela, liderando a EASA, e também uma amiga aí que a gente fez ao longo desses anos, a doutora Márcia Marasquim, já parceira em outros eventos e tudo mais, e até pegando né, o gancho que o doutor Ricardo Dornelles levantou, a nossa comissão na promoção de várias iniciativas para promover a arbitragem aqui pelo Rio Grande do Sul, também pelo Centro de Arbitragem e Mediação, que é a OAB tem. A gente fica muito satisfeito em poder acompanhar esse evento, na medida que ele até talvez seja um fruto de um embrião que nós tenhamos lançado numa parceria até de um evento realizado há mais ou menos 2 anos, em parceria com o professor Juarez, com a doutora Márcia, com a escola da OAB, que talvez tenha sido um dos marcos iniciais dessa discussão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, com relação à arbitragem e seu envolvimento com direito público. É uma grande satisfação mesmo ver isso. E, por fim, né, cumprimento a todos os nossos painelistas de hoje, em especial o professor Carlos Alberto Carmona e a professora Selma Leme, seguramente as maiores referências em arbitragem no Brasil. É uma grande satisfação poder acompanhar a palestra dos senhores e dos demais painelistas. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada, querido Lucas, né, pelas palavras, pelas bondosas palavras. Eu quero, então, agora passar a palavra ao grande idealizador deste evento, que é o nosso coordenador, na verdade, né, que nos... enfim, por toda essa construção científica desse evento, que é o professor Juarez Freitas. Amadíssima doutora Rosângela, em cuja pessoa cumprimento a ESA, a OAB e também aos membros da excepcional comissão científica que ela integrou e que fez um trabalho incansável. Os trabalhos que são verdadeiramente produtivos, cada vez mais me convenço disso, são realizados em rede, sobretudo quando os desafios são complexos e, às vezes, gigantescos, como este, o de propor-nos nada mais, nada menos do que o redesenho do direito público brasileiro no intuito de situá-lo no século certo, ou seja, no século XXI. Penso que há 3 grandes temas cruciais mesmo para o direito público neste século. O primeiro eu chamaria de descarbonização, ou seja, é o tema da sustentabilidade multidimensional. O segundo é o tema que já foi referido agora há pouco, a propósito de advocacia digital, é o tema lato sensu digitalização. Aí englobando também a questão da relação do direito com a regulação, por exemplo, de novas tecnologias, uma das quais importantíssima é a inteligência artificial. Mas é o mundo digital. E a terceira grande temática para o século XXI, que forçará a revisão completa de categorias do direito público, é o que eu chamaria de pacificação. A construção de uma sociedade pacífica, o ODS número 16 da Agenda 2030. E aí entra exatamente, precisamente aí entra o tema desse primeiro e histórico encontro internacional de professores e pesquisadores de direito público imbuídos desse espírito transformador. Resolução de disputas, seja pela via da arbitragem, tema do primeiro painel, seja pela via da solução preferencial de ordem consensual, negociação proba, por suposto, conciliação e mediação, e seja também pelo diálogo com as fontes internacionais a propósito dessa temática tão rica. Dou os votos de boas-vindas a todos os inscritos, os encontristas, renovo meus agradecimentos àqueles que trabalharam tão arduamente para viabilizar em plena pandemia um evento desse porte e expresso vivamente
os votos de um trabalho muito fecundo, que dure durante esse congresso, mas esse encontro, mas que perdure para além dele. Muito obrigado. Queremos aqui, em nome da nossa escola, do Instituto e de toda a nossa organização científica, agradecer mais uma vez aos apoiadores desse evento, a Juferx, na pessoa do presidente, Dr. Rafael, ao Dr. Marcelo, presidente da FISVEC, e a Unicinos, na pessoa do professor Manuel, né? Sintam-se todos saudados às instituições, esperamos que tenhamos ainda muito mais tempo e espaço para podermos debater cada vez mais, interligar as nossas instituições e o conhecimento. Eu quero aqui agora já iniciar passando a palavra para a doutora Márcia Geri, que vai conduzir o painel sobre arbitragem. E, por favor, todos que aqui estão, sintam-se convidados a permanecer e a colaborar conosco. Boa tarde a todos. Gostaria de dar uma boa tarde especial à nossa coordenação, aos nossos palestrantes. Gostaria de externar a minha satisfação de estar aqui nesse evento, em primeiro lugar, como coordenadora científica desse evento, representando o Instituto de Capacitação com Constituição Legis, e como âncora desse primeiro painel, o qual eu me permito dizer que eu me sinto muito à vontade e honrada, uma vez que esse painel está composto por pessoas que eu tenho muito carinho e profissionais que eu admiro muito. Temos o professor Carlos Alberto Carmona, profissional que eu admiro muito, que é o coautor da Lei da Arbitragem Brasileira, professor, doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Temos a doutora Paula Butti Cardoso, uma profissional que eu admiro muito, inclusive a minha chefe, minha colega e amiga, é a procuradora da Fazenda e atualmente coordena com muita excelência o Núcleo Especializado de Arbitragem da AGU. Temos a doutora Selma Maria Ferreira Lemes, é árbitra, como o professor Carmona, também coautora da Lei da Arbitragem Brasileira, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, profissional a qual também admiro muito e tenho muito carinho. Eu não sei se a professora Selma Lemes lembra, como o Lucas falou, um dos primeiros eventos que nós tivemos no Rio Grande do Sul sobre arbitragem foi organizado na época pela escola da AGU, e com a fala dela que eu despertei para essa área a qual eu estou atuando hoje e estou muito apaixonada. Então, professora Selma, saiba que meu carinho é muito grande pela senhora. E o nosso querido professor Juarez Freitas, meu grande mestre e parceiro de muitos eventos na área acadêmica. O professor Juarez é árbitro, doutor em Direito e mestre em Filosofia, professor titular de Direito da PUC e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, nesse nosso primeiro encontro internacional de professores pesquisadores de Direito Público, nós vamos dedicar a nossa reflexão e o debate sobre a resolução de disputas. Optamos por esse tema e essa fase de pandemia por debatermos muito sobre isso, tanto na administração pública como na iniciativa privada. Sabemos que o Poder Judiciário teve como consequência o congestionamento do sistema estatal. Isso refletiu de forma direta tanto nas ações governamentais como na sociedade como um todo. Então, diante desse cenário de colapso e congestionamento judiciário, nos apresenta o sistema multiportas, que oferece ferramentas eficientes para a resolução de conflitos. Entre essas ferramentas, nós vamos trabalhar nesse primeiro encontro a conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem. Sendo a arbitragem, professores, o tema objeto do nosso primeiro painel. Sabemos que a arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de disputa, onde a administração e a sociedade buscam resolver seus conflitos por meio da jurisdição especializada. Por quê? Sabemos que a jurisdição estatal é uma jurisdição generalizada em função da sua própria demanda. E a arbitragem nos oferece uma ferramenta célere e especializada para resolver e dirimir os conflitos da administração pública. Passou por um processo de construção inicial complexo e hoje ela apresenta-se em uma situação já consolidada,
Contudo, sabemos que a administração pública, ao inserir esse processo de construção, ela teve que enfrentar alguns entraves, como o dogma da disponibilidade dos bens públicos, o princípio da legalidade, a ser observado pela legislação pública, o princípio da publicidade, entre outros vários entraves que aos poucos nós fomos enfrentando e administrando. Hoje eu me permito dizer, pela minha vivência e pelo trabalho que estou desenvolvendo dentro do NEA, eu entendo que vários desses entraves já se encontram superados e administrados pela administração pública. Mas ainda temos algumas dificuldades. Frente a todo esse cenário, assim, eu questiono e direciono a nossa primeira pergunta e questionamento para o professor Carmona. Professor Carmona, que está já conectado, está vendo aqui, eu gostaria de saber, na sua visão, quais são as dificuldades que a administração pública está enfrentando quando da adoção da arbitragem para dirimir eventuais controvérsias que envolvem os entes públicos. Professor Carmona, passo a palavra para o senhor e digo mais uma vez que é uma satisfação dividir e eu mediar esse painel com o senhor. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Juarez, especialmente pelo convite que me formulou para estar aqui essa tarde com vocês. Eu tenho ouvido bastante estas webinars que colocam a pandemia como um momento de evolução dos mecanismos de solução de litígios. Eu vejo esse argumento mais ou menos como alguém que sustentasse que a causa da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um arquiduque, ou que a causa da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia. Quer dizer, na verdade, esses são momentos de aceleração, mas os movimentos, esse progresso que nós estamos vivendo hoje na arbitragem são uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, agora talvez tenha entrado em evidência, mas não é que esta pandemia vai gerar uma modificação nos nossos costumes, uma revolução, não vai acontecer nada disso. Quer dizer, esse catastrofismo, na verdade, não é muito da minha predileção. Eu acho que a marcha natural do progresso iria chegar de qualquer maneira ao ponto em que nós estamos, a questão é apenas que nós chegamos lá um pouco mais cedo. Então, nós temos hoje esse ingrediente novo, que é esses encontros pela internet, a necessidade de ter algum domínio de tecnologia da informática, necessidade de conhecer algo a respeito de inteligência artificial. E ao colocar estes pontos de progresso, eu já estou enumerando todos os problemas que a União, os Estados e os municípios vão enfrentar com a arbitragem. Porque é claro que a administração pública, de maneira geral, padece de uma disfunção que é geral no país inteiro. E, evidentemente, que estes serviços, os serviços de representação do Estado, de maneira geral, são aqueles que padecem. Quer dizer, nós tivemos uma arbitragem, eu estava... Nós tivemos uma arbitragem envolvendo um município aqui do interior de São Paulo. E uma das determinações que os árbitros haviam feito era de que todas as peças fossem apresentadas em pendrives. O procurador do município pediu a palavra para dizer, olha, eu lamento ter que dizer aos senhores que o município não tem verba para apresentar estas manifestações em pendrive, como são manifestações sucessivas, temos que apresentar em 6 pendrives cada vez que nos manifesta. O município não tem esta verba para a apresentação das manifestações em pendrive. Mas de miserabilidade que poderiam ser todos eles direcionados a operadores menos vocacionados, na verdade afetam em todos os níveis a Fazenda Nacional. Eu chamo de Fazenda, administração pública, em todos os níveis, para que ninguém se sinta ofendido, mas para que todos se sintam incluídos. Quer dizer, em todos os níveis de representação do Estado, nós vamos ter problema. Vamos começar com o problema do processo pela via digital. Será que os nossos procuradores estão todos municiados de computadores pessoais entregues pela União, pelos estados e pelos municípios, para que eles possam desenvolver a sua atividade? Se alguns serviços, por exemplo, da União, que partiram realmente na frente, e se alguns estados, como é o caso do meu estado de São Paulo, têm procuradorias extremamente bem organizadas, eu estou mencionando esses que conheço, não para excluir outros, mas apenas para me referir àquilo que vi e que estou vendo acontecer. A maior parte do país não goza desses benefícios. Quer dizer, vai se exigir, então, de um procurador autárquico, do procurador
de qualquer entidade da administração, direta ou indireta, em qualquer um desses 3 níveis que eu mencionei, mas sem dar a eles qualquer tipo de amparo. Quer dizer, como de praxe, nós vamos fazer exigências, mas não vamos, de alguma maneira, ajudar esses procuradores para que eles possam implementar estas necessidades. É o primeiro problema. A internet, de que um procurador, por exemplo, municipal, usufrui, é suficiente para sustentar, por exemplo, um programa como esse do Zoom, que nós estamos usando? Certamente não. E quem é que está preocupado com isso? Ninguém. Mas ele vai ter que fazer uma audiência digital. Portanto, nós temos um problema, primeiro problema, que é o problema da administração pública de maneira geral. É um costume nosso, brasileiro. Vamos dar ordens às pessoas, determinar que elas façam, mas não vamos ajudar minimamente para que as coisas aconteçam. Mais ou menos como aconteceu nas nossas universidades. Professor, o senhor vai ter que dar uma aula pela internet. Bom, tinha certamente professor conversando com, eu vi uma charge até do micro-ondas, né? Um professor tentando conversar com o micro-ondas, perguntando onde é que estavam os alunos dele, não sabendo distinguir mesmo uma tela de computador com a tela de micro-ondas. Ele nunca usou esses mecanismos, ele é de uma outra geração, ninguém o informou de nada, mas simplesmente disseram, olha, a partir de amanhã, o senhor vai dar aula desse jeito. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com a administração pública. Segundo ponto, será que os procuradores estão todos preparados para este processo diferente? Porque a arbitragem é um processo diferenciado. Será que os procuradores estão prontos? Alguém se preocupou em informá-los? É verdade que na União nós já tivemos uma preocupação e uma sensibilidade bastante importante, não só para a Advocacia Geral da União, mas para as procuradorias de maneira geral e para as procuradorias autárquicas, porque houve uma necessidade premente de participação destes órgãos da estrutura federal nas arbitragens. Não é que a União, não é que as autarquias federais começaram as arbitragens porque gostam de arbitragem. Tiveram que fazer isso porque senão os negócios desapareceriam. As PPPs, por exemplo, tornam-se inviáveis sem a arbitragem. As PPIs tornam-se pouco prováveis sem a arbitragem. As sociedades de economia mista, que por incrível que possa parecer a todos, fazem parte do que nós chamamos de estrutura do Estado. Isso é bem típico de países subdesenvolvidos, né? Envolver-se a administração em tudo aquilo para o que ela não precisaria se envolver. E as sociedades de economia mista são um ótimo exemplo disso. Então, as sociedades de economia mista, se não pudessem se envolver nas arbitragens, certamente fracassariam no seu intuito comercial. Então, esta necessidade importantes de procuradores fossem direcionados para a arbitragem. Hoje, uma arbitragem envolvendo qualquer entidade da administração pública federal é uma beleza. Nós encontramos procuradores completamente bem formados e bem informados. Então, há uma paridade de armas com os melhores escritórios do Brasil. Isso é uma maravilha. Eu vou dar um exemplo típico da Petrobras. A Petrobras teve que desenvolver uma série de demandas por meio da arbitragem. Num primeiro momento, tinha que contratar escritórios. Há 15 anos atrás, contratar escritórios de advocacia. Hoje tem um grupo muito consistente de advogados que enfrenta qualquer tipo de arbitragem. Então, para isto, algumas entidades da administração já estão prontas. Não é tudo. Os procedimentos. É claro que a União, os estados, os municípios acostumaram-se com o Código de Processo Civil e ali com os mecanismos de compensação, acostumaram-se a ter ali certas prerrogativas que com o tempo transformaram-se em odiosos privilégios, quer dizer, desequilibrando o processo ao invés de equilibrá-lo. A prerrogativa equilibra, o privilégio não, o privilégio desequilibra, o privilégio é favor. Então, é claro que no primeiro momento temia-se que a administração pública procurasse na arbitragem estes mesmos privilégios. Olha, para minha surpresa, devo dizer aos senhores que isso não aconteceu. Que a administração pública, de maneira geral, comportou-se muito bem nas arbitragens e não procura repetir estes privilégios episódicos que vê no processo estatal num sistema que é completamente diferente. Então, eu não sei qual é Márcia, qual é o tempo que nós dispomos e se isso vai ser uma rodada, se é melhor eu parar por aqui e passar a palavra para o próximo ou se eu deveria esgotar a minha fala. Você me diz. Professor, nós dispomos de 15 minutos para cada panelista. Se der tempo, a gente abre para debates, mas esgota a sua fala.
Então tá, eu vou só mais um tiquinho adiante para a gente poder ainda ter o bate-rebate, porque eu quero ouvir o que a Paula vai dizer, porque a Paula tem a experiência interna disso tudo e ela viveu, o mais interessante da história da Paula é que ela viveu realmente a curva, nesse ascendente é um benefício. Nós toda vez falamos em curva ascendente esses últimos 3 meses, lembramos de coisas bem desagradáveis. Mas neste caso não, a Paula viveu exatamente esta curva ascendente em que especialmente a AGU acabou se dotando de todas as capacidades necessárias para participar e participar muito bem das nossas arbitragens. Agora, inteligência artificial, que é o meu último ponto, já que o Juarez também tocou nesse ponto. Será que a União, os estados, os municípios estão prontos já para, por exemplo, acesso a programas como o ROS, o Crunch, programas da IBM, por exemplo, de inteligência artificial, que já estão sendo utilizados para arbitragem? Será que os grandes escritórios que estão utilizando esses programas, por exemplo, para pesquisa de jurisprudência, que estão utilizando esses programas para verificar a tendência de julgamento dos árbitros, eles têm um arquivo bastante interessante de dados de cada um dos árbitros que estão atuando nas mais importantes arbitragens do país e são capazes de, ao alimentar o programa, ter uma certa previsibilidade de como é que tais e quais argumentos podem impressionar ou não determinado tipo de julgador. Será que o Estado já tem acesso a esses programas? Porque os 20 maiores escritórios do Brasil têm. E os estados? Não? Se não tem, diferença de armas que pode significar realmente um problema para os estados. Então, a inteligência artificial, que evidentemente é um ganho para todos nós, ela pode ter o seu lado perverso. Porque, na medida em que a inteligência artificial depende também de capacidade econômica e de agilidade e de flexibilidade para contratar os programas, é claro que a administração pública, de maneira geral, vai sair atrás. Quer dizer, os escritórios que vão defender os particulares serão, a um determinado momento, mais capacitados que o Estado com o qual estão litigando. E não se esqueçam, os contratos hoje, que são objeto de licitação, os contratos de infraestrutura em todas as modalidades, com solução arbitral. Então, em pouco tempo, estas questões que dizem respeito a esses contratos licitados, a estas concessões, vão todas passar para o âmbito da arbitragem. E, portanto, o Estado tem que estar muito bem preparado para poder enfrentar estes embates que vão suceder. Olha, a pandemia vai ser, de novo, um acelerador para uma quantidade imensa de novas causas. Vejam, a pandemia não será a única causa, por exemplo, da revisão de tarifas, para dar um exemplo que é o que vai explodir primeiro e o que está já acontecendo nesses meses de pandemia. Nós estamos tendo ao longo do período, por questões inflacionárias, por crise econômica, por instabilidade do próprio país, por instabilidade criada pelo nosso próprio governo, que realmente mostra-se sem rumo e um tanto acéfalo, tudo isso vem trabalhando contra as concessões. E, portanto, o concessionário, a um determinado momento, se sente aflito, porque a concessão não rende o que ele estava imaginando. O desenvolvimento econômico do país não correspondeu ao que se esperava. Logicamente, quem tem a concessão de uma rodovia, por exemplo, está enfrentando algum problema. A questão é saber como é que nós vamos lidar com esses problemas, que talvez não sejam resolvidos dentro do próprio contrato, dos mecanismos contratuais de revisão. Todos esses contratos têm mecanismos de revisão. Mas, às vezes, o mecanismo de revisão é insatisfatório e, portanto, esses litígios vão se suceder. Será que nós estamos todos preparados para enfrentar esses grandes litígios que vão infestar o nosso país no próximo semestre? Pelo menos a previsão é de uma explosão de arbitragens envolvendo a administração pública. Eu não tenho medo de dizer que a administração pública está preparada para estes embates. Não foi uma surpresa, depois que comecei a ver os movimentos de algumas autarquias, da administração direta federal e da administração de alguns estados, cito São Paulo e cito Rio de Janeiro. Não é surpresa ver que as procuradorias hoje estão em pé de igualdade com os grandes escritórios. Foi um trabalho rápido e bem feito de preparação. Hoje nós temos paridade de armas nas arbitragens envolvendo a administração pública. Obrigado, Márcia.
Obrigada sobre a sua manifestação. Concordo que esse processo, eu acho que além de aumentar o número de arbitragem, vai ser uma forma de nós nos prepararmos para essa, eu acho que é uma nova fase da arbitragem, que é a fase que busca mais tecnologia, e eu acho que a administração tinha que ter algum elemento que faça, de uma forma ou de outra, a gente se preparar e começar a trabalhar de forma competitiva nessa área de tecnologia com a iniciativa privada. Então, eu acho que esse processo está sendo até bom para a administração pública, seja esfera federal, estadual ou municipal. Mas nesse viés de ferramentas eficientes dentro da administração pública, agora eu questiono a Paula, a minha querida chefa, a qual eu estou aprendendo muito atualmente. Paula, diante do atual cenário apresentado pela pandemia, e como você entende na tua visão, quais são as principais preocupações do NEA, especializado em arbitragem da AGU, na condução das arbitragens que envolvem a União? A palavra é tua, Paula. Obrigada, Márcia. Me ouve? Sim, me ouve direitinho? Tranquilo. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos pelo convite para estar participando desse evento. Agradecer diretamente a Márcia, que foi por meio de quem o convite chegou até mim. É a mais nova integrante do nosso núcleo especializado em arbitragem, está em treinamento intenso já há alguns meses. E estou muito feliz, para mim é uma satisfação imensa estar no painel entre profissionais que eu admiro tanto, professor Carlos Alberto Carmona, professora Selma, mestres para mim, tive aula com o professor Carmona a vida inteira, me conhece desde pequenininha. Enfim, é um grande prazer estar aqui, 158 participantes, eu nem sei se eu já tive tantos espectadores em palestras, parece que a gente comparece pessoalmente, né, em eventos físicos, e é muito legal perceber que essa pandemia, pelo menos, possibilitou que a gente descobrisse essa nova forma de fazer eventos, se comunicar, porque eu percebo que, apesar de toda a necessidade de adaptação, tem, em geral, dado bastante certo. A gente hoje, felizmente, dispõe de técnica gratuita para fazer frente a essas demandas. Então, sem mais delongas, eu vou pegar um pouco de carona na fala do professor Carmona para dizer que sim, a gente, graças a Deus, está num movimento de escalada no âmbito da AGU. A gente teve que correr atrás, porque as arbitragens começaram a chegar no momento em que não havia estrutura para atender essa demanda, e tudo aconteceu muito rápido. E, aos poucos, hoje, a gente tem um núcleo de arbitragem estruturado, com integrantes com dedicação exclusiva, constantemente em treinamento, em estudo, em participação dos processos arbitrais, o que está permitindo que a gente, de fato, especialize os advogados da União para fazer frente a essas demandas das arbitragens. Então, tem sido, sim, muito interessante, tem sido um processo muito gratificante de ver que a gente está obtendo frutos, e agradeço, professor, os elogios até indiretos, mas e diretos que nos foram feitos. Eu acho que, ainda bem, a gente tem, sim, um time hoje que está conseguindo fazer frente ao trabalho e até em pé de igualdade com os grandes escritórios de advocacia do país que normalmente atuam em procedimentos arbitrais. Mas, puxando o gancho ainda do professor Carmona, de fato, a administração ela tem dificuldades. Ela tem dificuldades não só de ordem técnica, mas de ordem de alocação de pessoal, né, de recursos humanos, de retirar pessoas de um lugar para trazer para o outro e, de fato, entender que é preciso concentrar procuradores, concentrar força de trabalho num núcleo especializado para fazer frente ao trabalho das arbitragens, que são processos muito condensados, caminham muito rápido, se desenvolvem muito rápido e tem um nível de profundidade grande. Então, são, sim, dificuldades com as quais a gente tem que lidar. E, nesse âmbito, aí já entrando no material que eu tinha preparado para discutir com vocês, essas dificuldades todas, elas vêm no contexto, e esse contexto de pandemia, a gente enxerga que existe muita discussão hoje sobre muita expectativa em torno da arbitragem como sendo a solução para todos os problemas contenciosos pós-pandemia. E isso me causa uma certa apreensão. Se por um lado a gente vê que existe um movimento da advocacia pública para tentar se aparelhar, para fazer frente a essa demanda, fico muito feliz quando, aliás,
se precisarem, a gente está em contato, temos colegas em procuradorias estaduais e conversei recentemente com alguns procuradores estaduais que quiseram trocar ideia porque estão estruturando as advocacias públicas estaduais para fazer frente às arbitragens. Então, se por um lado a gente tem esse movimento que é muito positivo, por outro, eu fico um pouco receosa do perigo que pode decorrer do uso excessivo da arbitragem ou dessa grande expectativa da arbitragem como solução para todos os problemas. Por que eu digo isso? Porque, na minha percepção, isso aprendi com o professor Carmona, a arbitragem é um meio alternativo de controvérsias mais adequado para solucionar determinadas controvérsias. Então, na hora de inserir uma convenção de arbitragem num contrato, é preciso que o gestor público, que o advogado público tenha com muita clareza se, de fato, aquele contrato é um contrato que cabe convenção de arbitragem ou se ali não valeria a pena direcionar os conflitos para outro tipo, para outra porta do sistema multiportas. Por exemplo, pode não ser muito interessante inserir convenções de arbitragem em pequenos contratos de serviços, compras, locações. Isso pode gerar um trabalho, já é esperado uma multiplicação do número de arbitragens com a administração pública. Se houver essa conduta de utilizar a arbitragem para todo e qualquer contrato que a administração pública firma, eu arrisco dizer que as procuradorias elas vão se deparar com a total inviabilidade de fazer frente a esse trabalho com as arbitragens, porque, vejam, as arbitragens resolvem em mais ou menos 2, 3 anos, o que no judiciário se prolonga por, às vezes, até uma década ou mais. Então, na medida em que que as procuradorias, os procuradores, os advogados públicos tiverem que lidar com um número muito grande de arbitragens, pode ser que todo esse sistema entre em colapso, que os procuradores e advogados públicos não consigam fazer frente a esse trabalho e a advocacia pública e a administração pública acabe sucumbindo em processos em que ela não deveria, porque ela tem razão, mas por falta de alocação, por falta de pessoal mesmo, por falta de profissionais dedicados ali para fazer frente a esse trabalho das arbitragens. Outra coisa que deve ser levada em consideração quando a gente pensa em arbitragem é o custo. Eu não quero dizer que a arbitragem é infinitamente mais cara, mas ela acaba parecendo mais cara na medida em que o custo vem de uma vez só. Eu não tenho dados aqui a respeito de quanto acaba custando um processo judicial que acaba se alongando aí por 20 anos ou às vezes mais. Mas fato é que na arbitragem, ainda que a administração pública, na maioria das vezes, não adiante as custas da arbitragem, que normalmente é o que tem ocorrido, se houver sucumbência, a administração pública vai ter que arcar com essas custas ao final. E nos nossos casos, o que a gente tem observado é que essas arbitragens, que no nosso caso aqui na União, são arbitragens referentes a contratos bastante complexos, com valores bastante elevados, mas nesses casos, as arbitragens estão girando com um custo por volta de R$2,5 milhões. Então, uma informação que deve estar na cabeça quando for inserir uma convenção de arbitragem no contrato também. Eu acho que é um investimento muito válido e adequado para alguns contratos. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é para qualquer coisa, porque isso eventualmente pode gerar um custo demasiado para a administração e um gestor que não se atentou para isso pode vir até a ser responsabilizado por não ter identificado ali qual era o meio de solução de controvérsias mais adequado para aquela situação específica. Outro assunto que surge com frequência, que já me perguntaram por frequência, arbitragem, custo alto, e se nós criássemos câmaras públicas de arbitragem para reduzir esse custo? Aí não teríamos que pagar custas de arbitragem. Gente, eu vejo muito, sou muito da área, mas eu não acho que é uma boa ideia por vários motivos. Primeiro, porque o custo da arbitragem, na verdade, o custo da Câmara, propriamente dito, não é uma parte pequena desses R$2,5 milhões que eu falei. Outra coisa é que eu tenho receio, criando essas câmaras, as públicas, elas são câmaras de alguma forma, elas vão estar vinculadas ali ao órgão público, e a Câmara, além de administrar a arbitragem, ela exerce um papel muito importante pré-constituição do Tribunal Arbitral,
de auxílio às partes e de decisão sobre oposição à indicação de árbitros e até um controle prévio sobre a validade e a eficácia da própria convenção de arbitragem. Então, ter uma Câmara vinculada à administração pública para administrar um processo em que a administração é parte, isso gera um problema de parcialidade muito grande. E eu não vejo isso positivo, eu imagino. Portanto, aqui eu não vejo muito como fugir do uso das câmaras privadas, propriamente ditas, e para que se tenha o mínimo controle a respeito dessas câmaras, de quais câmaras vão ser utilizadas pela administração pública, a Procuradoria do Estado de São Paulo, por exemplo, já tem um regulamento de cadastramento de câmaras. O nosso da Advocacia Geral da União está atrasado, era para ter saído, agora acabou com a troca de ministros, acabou atrasando um pouquinho, mas me parece ser uma solução bastante adequada à existência desse cadastramento, que vai estabelecer critérios mínimos para que as câmaras se habilitem a serem utilizadas para administrar arbitragens de que participe um órgão público. Mas eu tenho mais quanto tempo? Para saber se eu entro num próximo tópico ou deixo para o debate. Tem mais um tempinho, Paula. Pode mais um tempinho. Então, eu queria passar para um segundo assunto ainda envolvendo a questão da arbitragem nesse cenário pós-pandemia, que é a questão do financiamento das arbitragens. A existência de financiamento de arbitragens, né, o third party funding, é uma prática que tem crescido nas arbitragens em geral, e agora com a arbitragem nesse cenário pós-pandemia deve ser um recurso utilizado ainda mais vezes, mais frequentemente. Para quem não está familiarizado com isso, o financiamento de arbitragens é simplesmente uma relação de contrato, um financiador ou qualquer pessoa que seja, coloca dinheiro, empresta dinheiro para a parte que não tem como arcar com as custas daquela arbitragem, para que ela possa levar adiante o processo arbitral. Isso, em contrapartida, tendo um retorno quando esse procedimento arbitral for julgado procedente, né, a favor da parte que ela está financiando. Financiar pode ser qualquer pessoa, pessoa que dispõe de recursos para que um processo arbitral possa continuar. E com isso, os riscos da disputa, eles são transferidos para o financiador, né? O financiador é que acaba sofrendo ônus, também se foi ele, o dinheiro investido por ele, ou ele também que vai ganhar a parte do lucro, vou chamar de lucro, proveniente dessa cedência dos pedidos da parte que é por ele financiada. E o que a gente observa, tive a oportunidade de ter contato com os próprios de financiamento, muitas vezes a participação do financiador, ela é uma porcentagem bastante agressiva, o que faz a gente questionar a posição do financiador mesmo, totalmente não vinculado àquele processo arbitral, ou se ele acaba adquirindo aí uma figura muito forte de interessado, quase com poder ser considerado, de alguma forma, parte do processo. E na nossa experiência, na AGU, isso às vezes acontece. A gente já teve ocasiões em que o financiador estava presente na audiência. Então, o financiador, de fato, está presente, e está lá, e só não fala porque tem um advogado para falar. O financiador está lá, o que faz com que aumente a nossa preocupação a respeito dessa figura do financiador. A principal questão que se coloca aqui com relação a esses financiadores é o potencial conflito de interesses que pode ser gerado, né, entre o financiador e os árbitros e até entre o financiador e a parte não financiada. Né? Se existe um dever de que os árbitros atuem com imparcialidade e independência no processo arbitral, eles também vão ter que vão ter que direcionar essa imparcialidade e independência, considerar isso com relação aos financiadores também. E aí surge o dever de revelar, tanto da parte que está sendo financiada, né, de revelar a existência desse financiamento, no mínimo, e dos árbitros também, de, identificando esse financiador, declararem se existe algum impedimento que inviabilize
inviabilize ao árbitro que continue ocupando aquela posição de julgador no procedimento arbitral. Só um segundo, gente, minha colinha. Com relação, pode existir, frequentemente a gente pensa no conflito entre o financiador e o árbitro, mas pode haver que exista um conflito também entre o financiador e a parte contrária. A gente também vivenciou uma situação bastante peculiar no processo nosso, em que a gente descobriu que os financiadores de um determinado procedimento arbitral eram escritórios estrangeiros. E a União, vez ou outra, contrata escritórios estrangeiros para prestar serviços no exterior. E a gente se preocupou aí com o risco desses escritórios estrangeiros eventualmente coincidirem. E por isso a gente teve a preocupação de pedir para que fossem revelados quais eram esses escritórios estrangeiros, para que a gente pudesse apurar se eventualmente algum deles é contratado e parceiro da União em outros assuntos. Porque se fosse o caso, poderia haver um problema. Então, essa questão de financiador, ela acaba elevando a questão da revelação na arbitragem a um outro patamar. E, hoje em dia, parece que toda a doutrina está caminhando no senso de que a própria existência do financiamento deve ser, sim, revelada. O problema é qual é o limite, até onde deve ir essa revelação, quais são os limites dessa revelação. Se apenas o financiamento deve ser revelado, se a identidade do financiador deve ser revelada, o conteúdo do contrato de financiamento deve ser revelado, ou até, indo mais longe, se os acionistas devem ser revelados ou não. E isso é uma questão que se coloca que ainda está sem resposta, mas puxando isso para a administração pública, que eu gostaria de colocar, e fica aí para a reflexão de todos, é que até que ponto essa discussão não ganha uma relevância maior nas arbitragens com a administração pública, na medida em que as nossas arbitragens são públicas, para fins de transparência, para fins de viabilização de controle, para que se evite atos de corrupção. Então, até que ponto um financiamento, numa arbitragem que a administração pública é parte, apenas a revelação da existência do financiamento é suficiente, ou se a gente não precisa ir mais longe para identificar quem de fato é esse financiador. Porque quando a gente está discutindo interesse público, por mais que a gente esteja num meio privado de solução de controvérsias, a gente vai ter num dos polos o interesse público. E na minha opinião, a transparência aqui acaba atingindo um nível, um patamar, a importância da transparência acaba sendo maior do que num procedimento entre partes privadas. Márcia, teria mais várias coisas, vários tópicos que eu separei aqui de preocupações nossas em arbitragens no cenário pós-pandemia, mas acho que eu posso finalizar e deixar tempo para os debates. Obrigada, Paula. Excelente explanação. Preocupações a gente tem, sim, né? Como o professor Carmona levantou, você levanta também, a gente tem preocupação, mas o importante é a gente pensar que a gente está num processo mais consolidado agora, mas o que não quer dizer que nós temos que maturar muitos temas ainda, né? Tanto na doutrina, jurisprudência nós não temos muito ainda, então, assim, esse processo é todo um processo de maturação, que eu acho que com eventos como esse a gente pode propiciar essa maturação, né? E melhorar até os entendimentos e uniformizar alguns entendimentos dentro da administração pública, nas esferas federais, municipais e estaduais. E nesse contexto, nesse cenário, assim, de algumas incertezas dentro da arbitragem, e num cenário preocupante de pandemia, eu passo o próximo questionamento para a professora Selma. Professora Selma, eu gostaria de saber da senhora qual a sua visão com as vantagens e desafios da arbitragem no contratos de concessão, parceria pública e privada e programa de parcerias e investimentos. Tudo bom, professora Selma? Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor Juarez, Márcia, agradeço na pessoa de vocês e congratulo-me com todos os palestrantes, colega Carlos Alberto Carmona, a Paula. Bom, o tema que me foi direcionado é para nós analisarmos as vantagens e desafios da arbitragem nos contratos de PPP e PPI em contexto de pandemia. Bom, a partir de nós sairmos já de antemão da questão do contexto de pandemia, é importante notar que ainda é cedo para nós falarmos sobre isso, porque nós estamos no meio da tempestade, né? Nós ainda temos dificuldade de poder quantificar, né,
o que isso está representando para as empresas nos contratos de PP, concessões, PPI, porque não se tem ainda como quantificar. Muitas coisas positivas já estão acontecendo. A primeira delas é esse parecer da AGU, que reconheceu que nós estamos realmente, que é caso de revisão dos contratos por força maior. Mas, nesse contexto, nós temos que pensar o seguinte, os conselhos pedidos pela OCDE indicam que nós estamos, no momento, vivendo a maior recessão que o mundo já passou nos últimos anos, né? Exceção do período de guerra. Então, é algo que nós temos que pensar e aprofundar de como isso pode ser trazido no ambiente da arbitragem. Carmona falou que isso é um procedimento de aceleração, né? Que nós já tínhamos, assim, já começamos, a administração pública já estava inserida no contexto da arbitragem, com uma certa dificuldade, está evoluindo, evoluiu muito, né? Aí tem uma participação especial dos procuradores, tanto na esfera estadual, municipal, especialmente na federal também, de que foram atrás, que correram, que hoje estão se habilitando em igualdade de condições com os agentes privados. Mas o que nós verificamos, então, em termos de analisar a questão da pandemia na arbitragem, no contexto do procedimento arbitral e num contexto de um pouco mais além, que seria para a arbitragem em termos de direito administrativo, né? Bom, em termos de procedimento arbitral, não resta dúvida que o momento é de construção e não de confronto, né? Então, todos estamos no meio dessa tempestade, temos que saber como nós vamos tirar a cabeça para fora da água, né? E pensarmos juntos. Então, nesse contexto, me parece que o importante é privilegiar o consenso, né? As ferramentas que se tem, previamente a uma arbitragem, utilizando, se for possível, a metodologia do dispute boards, que quase todos esses contratos têm os comitês técnicos, se for apropriado. Nós temos aí a mediação regulada em lei na área federal. Temos a possibilidade de, no curso de um procedimento arbitral, as partes solicitarem que esse procedimento seja interrompido para que se instaure uma mediação. Então, são ferramentas e métodos que não podem ser negligenciados nesses momentos, né? Nós temos que pensar que, em vez de termos um terceiro resolvendo o conflito, o árbitro, poderia ser mais coerente termos as próprias partes chegando a um acordo. Evidentemente que os conflitos que vão ser levados à arbitragem, neste momento, ou são de rescisão do contrato, ou principalmente de equilíbrio contratual e pregar na área da administração pública. Mas eu vejo também uma possibilidade de nós tirarmos muito proveito dessa situação, por pior que possa parecer, né? Por quê? Porque é um momento de se rever, né? Os organismos internacionais comentam isso também, da necessidade de se rever regras de políticas públicas e de legislação. O que nós verificamos que é importante para evoluirmos, para não estacionarmos ou regredirmos na área da arbitragem da administração pública? Rever conceitos que agora nós podemos ter uma grande oportunidade da administração pública se vestir efetivamente do seu papel, né, do seu papel de ser um agente fomentador do desenvolvimento e não um ator, né, na iniciativa privada. Então, o que nos parece é que nós temos que tirar proveito desse momento, que é o momento que se fala do direito administrativo consensual e do direito administrativo constitucional, no sentido de priorizar a eficiência e de priorizar a economicidade, né? E nos afastarmos daqueles conceitos bolorentos, desatualizados do direito administrativo que não se aplicam mais, especialmente em ambiente de arbitragem, em ambiente da legislação de parcerias público-privadas, concessões e PPI.
né? Então, o que se pensa? Se pensa, por exemplo, em criar uma maior igualdade ou simetria do Estado com o particular nas arbitragens. Saber até que momento, e aí eu já lanço com uma reflexão, isso inclusive para os administrativistas começarem a pensar nesse sentido, né? De se rever as chamadas cláusulas exorbitantes, por exemplo. O que são as cláusulas exorbitantes? Aquelas cláusulas que estão dispostas na lei de licitações, aquilo se aplicar no procedimento arbitral. Nós estamos dentro da arbitragem, dentro de um ambiente de consenso, um ambiente contratual, eminentemente. Por que se pensar nessas cláusulas de privilégios para a administração pública? Não digo que não possa existir, mas elas têm que ser delimitadas e definidas. O grande problema do direito administrativo são os seus conceitos amplos, tensos e que não têm uma definição exata. Por exemplo, a questão do interesse público. Quanto que nós não sofremos com a questão do interesse público para poder inserir a administração pública na arbitragem? A minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Estabelecer as diferenças, por que dentro de um contrato nós não estamos falando daquele interesse público que é o interesse máximo da administração. Este é um momento, eu penso, que os administrativistas, e aí nós estamos aqui como arbitralistas, à disposição para auxiliar, de revermos essas posturas que não se adequam mais ao ambiente em que vivemos. Então, são questões para se refletir, por exemplo, por que não inovar agora nessas adaptações que vamos ter, em trazer conceitos mais claros do direito, como está na lei de arbitragem. Direito patrimonial disponível pode ser submetido à arbitragem, né? Discussões imensas tivemos, né, em questão de saber da participação da administração pública, questões históricas, né, até que nós tivemos aí a lei de arbitragem referendando que a administração pública pode participar da arbitragem, da questão da legalidade estrita. Então, nós evoluímos nessa medida de evolução. Por que não pensar em evoluir no sentido de trazer a figura de que há direito patrimonial? Não falarmos mais em disponível. Autorização para isso nós temos, está no Código Civil. Quando regula a figura do compromisso, está claro que o compromisso vale para qualquer questão que diga respeito a direito patrimonial. Eu penso, me parece que esses são os grandes desafios, né, que nós temos para a arbitragem na administração pública. É um momento muito bom de permitir que nós estamos rever esses conceitos, né? Trazer uma maior oxigenação para o ambiente do direito administrativo, para que ele converse melhor com a arbitragem, para que nós possamos ter realmente contratos que sejam, que tenham simetria entre eles, né? Os contratos de parceria público-privada, nós não temos mais o contratante da administração, nós temos parceiros, nós temos, o outro lado é um parceiro da administração, não é mais um contratado da administração. Então, são essas as premissas que eu gostaria de lançar, uma reflexão, e contando aí com o apoio desses nossos grandes administrativistas brasileiros, o professor Juarez, né, e tantos outros que poderiam pensar e refletir nessa questão e nos auxiliar no procedimento arbitral, porque se há óbices que são trazidos de primeira mão no procedimento arbitral, é a alegação de que a matéria não é arbitrável, ou invocar as cláusulas exorbitantes, tomar de atitudes que não são coerentes com o procedimento, e a mais veemente é utilizar de mandado de segurança para obstaculizar o procedimento arbitral. Essas práticas já estão se tornando, vamos dizer assim, obras históricas, né, esquecidas, né? Mas vira e mexe, nós nos deparamos com situações como essa em procedimentos arbitrais. Bom, doutora Márcia, seriam essas questões que eu gostaria de colocar, inclusive para incentivar aí os debates e ouvir nossos demais colegas. Muito obrigada. Obrigada, professora Célia, uma excelente exposição. Realmente, na verdade, estamos vivendo um processo de quebra de cultura, né? Uma mudança dentro do uso do sistema multiportas, e na arbitragem a gente enfrenta alguns problemas que até alguns que nós vamos ter uma pergunta do público posteriormente que eu vou passar para vocês, mas realmente a questão da disponibilidade dos bens da administração pública, a questão do procedimento arbitral não focar
sem publicidade, mas eu acho que são entraves que vão aos poucos sendo resolvidos e administrados. Já resolvemos tantos, né, professora Selma? Quando a senhora foi pela primeira vez nos expor na escola da AGU, a senhora lembra, 100 anos atrás, era uma arbitragem, um instrumento totalmente incipiente na administração pública. E eu acho que esse processo já avançou tanto, e eu acho que temos muito a avançar isso ainda, mas não é uma hora para outra, aos poucos, é um processo de construção, de formiguinha que vai se montando e as coisas vão se moldando, né? E vamos ter uma reconstrução de doutrina e conceitos. E dentro dessa reconstrução de doutrina, agora eu direciono o meu questionamento para o professor Juarez Freitas, tendo esse encontro internacional de professores e pesquisadores, não poderíamos deixar de falar um pouquinho de doutrina, né, professor Juarez Freitas? E agora eu direciono essa questão para o senhor. Quais os pontos de pesquisas mais relevantes sobre arbitragem no direito público atualmente tratados? Por favor, professor Juarez. Estimada doutora Márcia Ugeri Marasquim, brilhante advogada da União e coordenadora, uma das coordenadoras científicas, trabalho notável para a consecução desse magnífico encontro internacional. A Paula Cardoso, que nos brindou com uma belíssima fala, levantando temas importantíssimos, como este, por exemplo, que estava na minha lista aqui dos temas de pesquisa, os financiadores da arbitragem e a transparência em torno desse tópico, crucial no campo do direito administrativo. Meus parabéns. O professor Carlos Carmona, que tem mais de 400 arbitragens e uma experiência notável, uma condução doutrinária das mais brilhantes do Brasil nessa matéria, e não só nela. É uma honra também tê-lo ouvido. E ele já entrou na minha provocaçãozinha do debate sobre inteligência artificial e infraestrutura digital, fez belíssimas observações também. E a professora Selma, que lembre-se que sempre oferece uma contribuição notável, por exemplo, em matéria de revisão conceitual, sugestões oportuníssimas para o direito administrativo. Também é uma honra muito grande estar com a senhora. Bem, eu mapeei, de fato, alguns tópicos, que eu chamaria de tópicos convite para a reflexão doutrinária daqui para adiante. Eu penso que esse é um dos objetivos centrais deste evento, e, de modo geral, das nossas palestras, convidar para reflexões aprofundadas na sequência. Número 1, eu tenho a impressão que a arbitragem no direito administrativo brasileiro já venceu grande parte dos tabus doutrinários e hermenêuticos. Então, essa é a minha premissa de fundo. Não quero dizer com isso que estejamos livres de retrocesso. Por exemplo, o judiciário brasileiro, felizmente, tem demonstrado deferência à arbitragem. Percebe que a arbitragem não é inimiga, ao contrário, da atividade jurisdicional estatal. Mas eu verifico, só para citar um exemplo no direito comparado, a experiência portuguesa, que no campo do direito administrativo, infelizmente, comportou um certo retrocesso recente, com recursos contra a sentença arbitral, o que simplesmente inviabiliza o Instituto da Arbitragem. Então, de qualquer maneira, eu entendo que não devemos, assim, considerar que já estamos com as coisas assentadas, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que já estamos mais ou menos bem equacionadas, e que por muito tempo me inquietou bastante pessoalmente, a questão dos direitos patrimoniais disponíveis. A doutora Selma falou muito bem, olha, quem sabe a gente dá uma olhada em patrimonialidade, etc. Mas eu quero dizer que eu, pessoalmente, já pacifiquei meu espírito a esse respeito. E ajudou muito, até para eu me tornar árbitro em direito administrativo, por exemplo, aquilo que já está no artigo 31 da Lei 13.448. Ali é uma pista muito boa e até certo ponto didática para esclarecimento sobre o que são os tais direitos patrimoniais disponíveis. É verdade que essa lista não é exauriente e é verdade que podemos ainda aclarar mais o tema. Mas eu acho que esse, no meu campo, assim, já não é um ponto de grande preocupação pessoal, embora considere relevantíssimo. Acho que outros temas que foram abordados agora há pouco pela professora Selma seriam, assim, temas também importantíssimos. Por exemplo, essa
revisita de certas categorias. Por exemplo, a categoria de cláusulas exorbitantes já está sendo profundamente revisitada há muito tempo e há um certo reequilíbrio nessa relação com a administração pública, em que pese, isso foi bem assinalado pelo professor Carmona, prerrogativas existam. Prerrogativas não querem dizer privilégios, disse muito bem. Bom, então agora eu passo a mapear alguns dos temas que estão me causando grande interesse acadêmico a título de convidá-los para uma reflexão posterior. Ou começarmos aqui, já hoje, essa reflexão. O primeiro é o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei da Arbitragem, tendo em vista a alteração que é já antiga, de 2015. A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito. Significa que a arbitragem, no direito administrativo, terá de ser sempre de direito, significa que ela não poderá ser de equidade. Até porque o CPC já dizia, e disse bem, juízo de equidade só com previsão expressa em lei. Aqui é uma vedação, no meu entender, expressa em lei. Então, aqui nós estamos num campo formidável. Eu estou elaborando isso, né? É uma espécie de demarcação de fronteiras entre os juízos de direito e os juízos de equidade para essa compreensão mais apropriada do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Arbitragem. Ainda em relação a esse parágrafo, a questão da transparência que apareceu agora há pouco. O professor Carmona tem dito que essa transparência, quando envolve a administração pública, não pode ser a mesma das demais arbitragens. Eu reforço isso, e o tema que apareceu agora há pouco estava anotado aqui, viu, Paulo? Esse tema, por exemplo, do financiamento de arbitragem, eu acho que é um tema que merece uma atenção com lupa, com muito cuidado, exatamente para evitar algum risco de retrocesso na matéria, já que essa deferência está, felizmente, dada por hora no âmbito do Poder Judiciário. Transparência nuançada. É muito importante a presença de controle dentro da arbitragem. Isso eu vejo muito bem, não é? Que o controle estatal esteja presente, possa e deva acompanhar a arbitragem com a total transparência. Bom, outro ponto da pesquisa que envolve também o painel subsequente é o tema de que no Brasil, além dessa solução propriamente jurisdicional, não judicial, que é a arbitragem, nós temos de criar muito bem, a doutora Márcia acentuou muito bem isso, em que progressivamente nós tenhamos sempre a tentativa, mas a tentativa é eficaz, a tentativa comprovada, firme, de solução consensual de conflitos. Então, essa cultura de, primeiro, a administração pública deve tentar uma solução consensual, me parece absolutamente importante. E, nesse sentido, eu tenho defendido que, no Brasil, nós tenhamos de elaborar uma espécie de proposta de anteprojeto de lei nacional do acordo administrativo. Preocupa-me muito essa matéria, de criarmos uma teoria do acordo administrativo. E com uma processualização correspondente, professor Carmona. Pode nos ajudar muito nesse projeto. Bem, além disso, é um tópico que vale para os juízes em geral. Lembrando que os árbitros são juízes, de fato e de direito. É um tema que me é caríssimo, é o tema do desenviesamento. Todos aqueles que têm compromisso de imparcialidade têm de estudar vieses, têm de estudar Daniel Kahneman, Tversky, enfim, aqueles autores que mapearam alguns vieses, como, por exemplo, o viés de confirmação, e, a partir daí, adotarem técnicas de desenviesamento. Isso vale para juízes em geral. Digo isso que está aqui o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, não é? Que sabe, que tem a honra também de orientar no Sul, eu considero relevantíssima essa temática. Hein, Rafael? Bem, um próximo item importantíssimo, além do desenviesamento, é sabermos em que medida aplica-se a lei de introdução, a LINDB. Só vou dar um exemplo. Aquele dispositivo, artigo 30, concernente aos precedentes, se aplica? Se aplicar, eu entendo que possa se aplicar, mas com a técnica da distinção, que vale para os juízes em geral, inclusive para os árbitros.
Finalmente, eu diria o seguinte, nós temos de atentar para as peculiaridades principiológicas do direito administrativo. A importância de os árbitros que atuarem nessa área realmente dominarem, terem expertise e um profundo respeito a esses princípios de direito administrativo. Não precisam necessariamente ser administrativistas, mas tem que ter a percepção de que aqui temos algo, o que eu chamaria de um regime peculiar principiológico. O que não justifica, obviamente, nenhuma visão autoritária, draconiana, muito pelo contrário, mas volto ao tópico de uma distinção que é necessária entre prerrogativa e privilégios espúrios. Mas as prerrogativas decorrem da primazia dos interesses gerais que estão presentes no artigo 37 da Constituição, entre outros. E, para encerrar, eu vou mapear, então, respondendo objetivissimamente a pergunta da doutora Márcia, quais são aqueles tópicos, fazendo um apanhado geral, que eu considero relevantíssimos para pesquisas de pós-graduação, mas não apenas de pós-graduação, um redesenho da doutrina do direito público relacionada à arbitragem. Primeiro, julgamento com base em direito, que significa exatamente isso. Quais são os princípios que estão em jogo? Não vale responder só legalidade. Melhora se disser juridicidade, mas ainda é pouco. Portanto, nós vamos ter que fazer aqui uma demarcação territorial, mais ou menos científica, entre julgamento de direito versus julgamento de equidade na doutrina brasileira. Eu não vejo nenhum problema insolúvel nisso, mas acho que nós temos que trabalhar em rede, cooperativamente, para chegarmos a alguns consensos, como bem propôs a doutora Selma, agora há pouco. Segundo, técnicas de desenvezamento dos julgadores. Isso vale para juízes em geral e também para os árbitros. Esse é um tema que me preocupa muito, o processo de tomada de decisão, ou seja, na qualificação das pessoas que vão atuar como árbitros, é fundamental que elas, naquele momento, tenham técnicas que lhes permitam assumir com plenitude o dever de imparcialidade. Terceiro, mantermos o debate sobre as razões para a deferência do Poder Judiciário e das instituições de controle em relação à arbitragem. Esse é um tema, assim, fundamental para evitarmos retrocessos nessa matéria. Outro ponto que eu considero importantíssimo é saber aquilo que se aplica ou não se aplica na LINSP em relação à arbitragem. Cito novamente o tema do artigo 30 e a questão dos precedentes. Um outro ponto, professor Carmona, que apareceu agora há pouco, é o tema de audiências online, né? É o tema da conectividade da administração pública brasileira, eu diria mais do que isso, da sociedade brasileira. Eu digo assim, se alguém me perguntasse assim, dê 2 exemplos cabais de prioridade política do Brasil: digitalização e saneamento. Saneamento para resolvermos um passivo do século XIX. E digitalização para resolvermos um compromisso óbvio, inclusive no campo da advocacia digital, do judiciário digital, com o século XXI. E, portanto, vamos ter que fazer, sim, escolhas fundamentais, tecnicamente motivadas, no campo da eleição das infraestruturas prioritárias do Brasil. Mas nós vamos ter que discutir temas como novas tecnologias, a inteligência artificial, em que medida ela vai comparecer aqui, porque esse é um tema que não se aplica apenas à arbitragem, é um tema transversal para todo o direito. Com essas considerações, que eu pediria que os nossos ouvintes desse encontro recebam como convites para a reflexão, em rede, eu termino essa minha primeira participação e devolvo a palavra à doutora Márcia. Excelente reflexão, muito obrigada por sua explanação. Excelentes temas também para ser trabalhar no doutorado, no mestrado. Olha, muitas dicas aí para os nossos participantes. Agora, antes de encerrar o nosso painel, até porque em função da avançada da hora, temos mais 2 painéis e a coordenação aqui está tentando manter o horário. Eu vou fazer uma pergunta que foi direcionada à doutora, mas que nada óbvio ser, a professora doutora Paula pode falar, mas nada óbvio ser complementar para os outros painelistas. Um colega participante do encontro pergunta para a doutora Paula se a questão da característica do procedimento arbitral, que seria a questão do sigilo, não feriria o princípio da publicidade previsto constitucionalmente para a administração pública. Paula, acho que você pode começar a responder,
E eu acho que os outros professores podem complementar, se entenderem viável, ok? Obrigada, Márcia. Gente, vejam bem, essa confusão com relação ao sigilo das arbitragens, ela é bastante comum. A prática do sigilo, ela é uma vantagem que é vista na arbitragem entre partes privadas, porque protege sigilos comerciais e tal, mas não o sigilo da arbitragem não está na lei. O sigilo não é ele próprio, intrinsecamente, uma característica da arbitragem. Acontece que a maioria das câmaras de arbitragem trazem nos seus regulamentos regras de sigilo que são acolhidas pelas partes privadas em arbitragens privado-privado e são bem vistas nas arbitragens privado-privado como sendo, uma regra de sigilo que protege a sua privacidade, protege seus dados, segredos comerciais, enfim, questões que nem sempre essas partes querem compartilhar com o mundo, como é num processo judicial que, via de regra, é público. Então, não existe conflito na medida em que a arbitragem ela não prevê o sigilo sequer para arbitragens entre partes privadas e para a administração pública a lei de arbitragem prevê expressamente que as arbitragens são públicas. Então, não existe conflito aí, é um falso conflito. Posso complementar? Claro, professora, pode complementar. Interessante que, mesmo antes de existir a lei em 2015, né, a previsão da administração pública, isso nunca, já se praticava arbitragem com a administração pública e nunca houve essa restrição da questão do sigilo, porque sempre se entendeu que prevaleceria o artigo 37 da Constituição, né, da publicidade. Agora, é importante notar que essa publicidade, mesmo de acordo com a lei agora regulamentada, tudo na lei de arbitragem, ela tem limites. Os limites são exatamente a lei de acesso à informação, né? A lei de acesso à informação federal, que estabelece que você tem que proteger os interesses privados, segredos comerciais e tudo mais. E mesmo também que a publicidade depende de cada ente público. Por exemplo, o Estado de São Paulo optou por colocar nas redes de computadores todo o procedimento. A federação também, a AGU também colocou ou deixou público. Mas isso não quer dizer, como o Carmona já comentou uma vez, que as audiências vão ser no estádio de futebol para que todo mundo assista e veja. Quer dizer, nós temos que ter uma certa coerência, não é? É isso. Não vão mesmo, com certeza, até porque os árbitros que participam desses procedimentos não vão concordar. E, com base nisso, já corta-se o mal pela raiz. Mas, Márcia, se me permite, duas observações, uma sobre as colocações que a Selma fez e uma sobre um tema do Juarez. É bem rápido, posso? Claro, professor, fica à vontade. Tá. À vontade não, eu sei que pela sua cara eu tenho um tempo muito rápido para fazer observações. Se eu puder acreditar 5 minutinhos seria bom em função dos outros painéis, mas fica à vontade. Que são duas provocações muito interessantes. A primeira, a da Selma, sobre a revisão do direito administrativo. O direito administrativo hoje está passando, Selma, pelo mesmo trauma que nós, processualistas, tivemos no século passado, em que nós estávamos voltados para nós mesmos e até o momento que nós percebemos que não adiantava nada continuar falando para aquele grupo dos conversos e que nós precisávamos rever um pouco os nossos conceitos. Mais do que isso, nós precisávamos sair do direito público e passar, talvez, para o ramo do direito privado, a ponto de o Código de Processo Civil hoje se preocupar com a possibilidade de as partes estabelecerem uma diferença no processo, ou um processo diferente daquele que está no Código de Processo Civil. Para isso foi editado o artigo 190 do Código de Processo Civil. Os administrativistas vão ter que fazer esse exercício, e eu estou me lembrando de uma palestra lindíssima do Marçal Justen, no ano passado, em Brasília, onde ele exatamente tratou deste tema. Quer dizer, quando tratava das cláusulas exorbitantes e da caducidade dos contratos administrativos, mostrando que já estava na hora de fazer uma grande revisão desses temas, porque quando a administração pública entrar na arbitragem e começar a perder por conta do não entendimento destas cláusulas com a mesma magnitude que os juízes costumam dar a estes temas, a Fazenda vai se espantar. É preciso, portanto, para evitar imprevisibilidade, que os administrativistas comecem a rever o tema. E o segundo ponto é uma provocação do Juarez sobre arbitragem de direito. Notem que a lei de arbitragem diz que as arbitragens serão sempre de direito. Não está dizendo que serão de direito brasileiro. Quer dizer, nós vamos ter que entender que a administração pública pode eventualmente contratar com base em direito estrangeiro,
E pode submeter a uma arbitragem onde vai ser aplicado o direito estrangeiro. E ainda assim, é uma arbitragem de direito. Portanto, só para fazer um alerta, os administrativistas devem se preparar. A administração pública terá que conviver com a aplicação de direito estrangeiro, sim. Veja, eu não estou dizendo que a União vai contratar com direito estrangeiro, mas vamos começar com uma sociedade de economia mista, depois vamos passar para uma sociedade integralmente de propriedade de uma entidade pública do direito interno, e vamos falar de uma sociedade que tem um capital totalmente voltado a um Estado da Federação, e depois, quem sabe, uma sociedade de capital público, e, eventualmente, a sociedade vai estar contratando com uma sociedade alemã um investimento, e os alemães certamente não vão querer a aplicação do direito brasileiro. Talvez nós não queiramos o direito alemão. Eventualmente, a gente pode escolher a aplicação de um direito neutro, e isso pode ser confortável para os dois, mas não vai ser nem o direito brasileiro, nem o direito alemão. Isso não fere a lei de arbitragem, só para constar. Obrigado, Márcio. Nós agradecemos as suas complementações e aprimoramento, professor. Eu acredito que nós fechamos agora. Temos mais uma pergunta aqui, direcionada ao professor Carmona. Então, acho que a gente fecha com essa última pergunta. Se os professores quiserem, o restante dos panelistas quiserem fazer também algumas aprimoramentos ou complementações, pode fazer essa pergunta. É a nossa colega Mariana Neck, que trabalha também conosco no NEA. Eu gostaria de saber do professor Carmona, considerando essa condição de miserabilidade da fazenda, mencionado pelo professor, o que o professor acha da utilização irrestrita, por exemplo, do pareceres jurídicos, em geral de juristas renomados, apresentado pelas partes privadas, instruindo suas manifestações, já que a administração pública não pode, ou no mínimo, encontrar obstáculos significativos para a utilização de um instrumento como esse? Seria uma situação de ausência de paridade de armas? O que o senhor acha? Qual a sua visão, professor? De jeito nenhum, quer dizer, não vejo nenhuma diferença nesse sentido de a fazenda não querer utilizar pareceres públicos. Olha, eu só quero deixar claro o seguinte, empresas públicas e sociedades de economia mista utilizam frequentemente de pareceres de juristas. Então, esta não é uma verdade irrestrita. Eu não tenho visto a União, por exemplo, usar pareceres. Mas, sinceramente, não usa porque não precisa. Quer dizer, os argumentos estão bem colocados, não há necessidade, segundo a conveniência dos próprios advogados, da utilização de um parecer de um jurista ilustre para, enfim, de uma circunstanciada, uma matéria jurídica, que deve fazer sozinha. Eu acho que não há, de forma nenhuma, disparidade. Eu incentivo cada vez mais, Juarez, a utilização de pareceres de professores universitários. Eu acho que isso é fundamental, qualquer processo de nível médio para cima. Quer dizer, eu incentivo bastante a utilização dos pareceres jurídicos. Mas veja, pareceres jurídicos não desnivelam de maneira nenhuma o processo. Um bom advogado certamente encara de maneira tranquila um argumento jurídico complexo, é capaz de expô-lo para os árbitros de maneira conveniente, portanto, o parecer não é necessário. É só um reforço de argumentação, um reforço do time, na verdade, para a exposição melhor de tese. Não creio que haja desnível por conta da utilização de pareceristas, só fazendo a ressalva de que a Fazenda também se vale deles. Obrigada, professor. Não sei se algum outro palestrante gostaria de complementar. Eu gostaria só de fazer um brevíssimo complemento. E eu faço nesses termos. Esses últimos comentários só reforçam a minha ideia de que precisamos fazer um grupo de reflexão após este evento, né? Essas matérias que surgiram agora aqui robustecem plenamente essa convicção. E, dessa forma, doutora Márcia, cumprida plenamente a finalidade precípua do nosso encontro internacional, que é lançar insights, lançar temas, e vamos desenvolvê-los e aprofundá-los. Verdade, professor. Bastante gratificante que a gente vê o nosso objetivo cumprido, a nossa missão cumprida, que a proposta era essa. Lançar debates, lançar reflexões sobre temas que ainda têm alguma celeuma jurídica ou até doutrinária. Professor,
ou professores, não havendo nenhuma questão entre vocês, assim, alguma pergunta, algum questionamento interno, acho que nós vamos encerrar o nosso painel, porque nós temos mais 2 painéis pela frente. Não sei se podemos encerrar, professores, estão de acordo? Então, tá bom. Então, eu agradeço muito a explanação de vocês, foi bastante construtivo. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta que é mais direcionada à autocomposição. Então, eu vou deixar para depois ser direcionada também ao painel de negociação e conciliação, tá? Encerramos aqui, eu acho, com louvor o nosso painel. Eu agradeço muito a explanação de vocês e espero nos encontrar em novos eventos e novos módulos do nosso encontro internacional. E um grande abraço e espero que vocês se mantenham até mais algum painel, se possível, para nós, se for possível, discutirmos um pouco mais o tema no final, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, professores.